Olá, professor. Eu sou o Luiz e vou estar iniciando aqui a apresentação do nosso projeto final da disciplina de Programação Orientada a Objetos. Bom, basicamente, o nosso software é um software que é para ser um gerenciador de vendas, ou seja, é para qualquer comércio no geral conseguir fazer a utilização dele. Como ele é um software que tem o objetivo de ser mais generalizado, obviamente ele não tem funcionalidades muito específicas, né, que um comércio específico poderia ter, por exemplo. A gente vai realizar essa apresentação, vai dividir ela em vídeos, né? A gente vai entregar uma playlist ali, um link de uma playlist para você, e você vai conseguir acompanhar. A gente achou melhor dividir dessa maneira para conseguir deixar mais organizada a questão ali da apresentação. E nesse primeiro vídeo eu vou iniciar falando um pouco aqui sobre o nosso modelo de entidade de relacionamento, né? Ou também conhecido como MER. Bom, eu vou começar aqui explicando um pouco aqui da nossa parte de endereço. Tudo se resume à tabela de endereço em si, né? Porém, a tabela de endereço ela vai ter um endereço postal, que por sua vez, o endereço postal ele vai ter informações como CEP, nome da rua e tudo mais, né? E por sua vez, o endereço postal ele vai ter relacionamento com bairro, Logradouro, e com CID e ESTPAI. E CID e ESTPAI, por sua vez, vai ser a relação do país, estado e a cidade. Basicamente, o endereço vai ser bem, é isso aqui, tá? É relativamente simples. E o endereço, ele também está ligado aqui ao tipo de endereço. Ou seja, o endereço ele pode ser tipo comercial, residencial, né? Enfim. Daí vai a gosto ali da pessoa que vai utilizar o software, né? Da pessoa que está cadastrando ali nesse momento um endereço. Aí, basicamente, o endereço ele serve para ele ser vinculado a uma entidade, né? Tudo gira em torno aqui da entidade dentro do nosso software, se a gente for ver. A entidade, basicamente, a gente tem três tipos de entidades aqui no nosso software. Uma vai ser o cliente, outro vai ser o fornecedor, né? Pode ver que todos eles aqui vêm de entidade, né? A entidade leva informações para ele, no caso, e também vem de funcionário. A gente trabalha com esses três tipos de entidade aqui no nosso software. E a entidade, aqui voltando para o endereço, né? O endereço ele faz a relação na tabela entidade de duas maneiras. Dentro da tabela entidade, onde eu tenho todas as informações aqui seja do meu cliente, do meu funcionário, enfim, eu tenho um endereço principal. Né? Basicamente, seria um endereço que a gente vai utilizar nas principais aplicações em si que precisam do endereço. Porém, com essa tabela aqui, tabela entidade res endereço, isso permite que a gente, um mesmo usuário, tenha diversos endereços vinculados. Né? A gente optou por fazer dessa maneira e a mesma coisa vai servir ali para o telefone. Né? O telefone aqui, por exemplo, ele tem um, ele tem o ID, tem o telefone e tem o tipo dele, né? Que faz a relação aqui no tabela tipo telefone. Aí, também com a tabela entidade resto telefone, a gente consegue fazer o vínculo das duas, né? São duas chaves estrangeiras, uma para telefone e outra para entidade. A mesma coisa é aqui para o endereço. E bom, a entidade, fora né, o fato de ela ir para cliente, fornecedor e funcionário, ela recebe, além do endereço e dos telefones, um sexo, né? Que ela, no caso aqui, no nosso caso, ela pode ser nulo, porque se uma entidade, por exemplo, for uma pessoa jurídica, ela, logicamente, ele não vai ter sexo nesse caso, né? E bom, basicamente a entidade vai ser isso aqui. Vindo aqui para o funcionário que já está aqui do lado, o funcionário aqui ele vai ter de importante né, um cargo. E todo funcionário ele obrigatoriamente tem que ter o cargo, é uma informação não nula. Porém, todo funcionário ele pode ou não ter um usuário. Isso significa o quê? Basicamente, imagine-se que você está um supermercado que está fazendo a utilização do nosso software. Ele tem, e o supermercado, obviamente, vai ter os atendentes de caixa, que vão estar precisando utilizar nosso software para fazer o registro de venda, cadastro de clientes, enfim. Porém, vamos supor que esse supermercado também tem a parte do pessoal que é responsável pela limpeza. Não necessariamente esse pessoal eles têm que ter esse acesso ao sistema. Então, nesse caso, o usuário ele ficaria nulo. Esse funcionário não teria acesso ao sistema, então ele não teria que obrigatoriamente ter que ter um usuário. E tanto o funcionário quanto o usuário, ele vai ter né, também o status, que no caso aqui ele varia por um ou dois, que seria ativo e inativo respectivamente. Aqui na tabela usuário, basicamente a gente tem as seguintes informações: usuário e senha, que são as suas credenciais de acesso ao nosso sistema. A gente vai ter também uma validade, que basicamente é a validade do usuário. Por exemplo, esse vídeo está sendo gravado no dia 12 do 12. Se eu, por um acaso, né, colocar a validade do meu usuário para o dia 13 do 12, no nosso banco de dados, eu não vou mostrar aqui, mas a gente colocou um evento que a cada
cada dia, à meia-noite, 11h59, para ser mais exato, é executado uma função que verifica se a data atual é maior que a validade de todos os usuários, de cada usuário, né? Eu faço isso para cada usuário. Se for, eu atualizo o status do usuário para inativo. E no caso, um usuário inativo, ele também não consegue fazer o acesso no nosso sistema. O status, obviamente, ele vai controlar a questão do ativo e inativo para verificar se você pode fazer o acesso ou não. E a gente também tem a parte ali da imagem de perfil. Essa imagem de perfil, a gente optou como utilizar um campo long blob, que a gente consegue armazenar, no caso, o arquivo em formato binário. Com certeza, existem outras formas, né, muito mais eficazes de você armazenar arquivos, né, grandes e tudo mais, porém aqui, no nosso caso, como ela serve apenas para a imagem de perfil e é carregada apenas uma vez no nosso sistema, o impacto não vai ser tão grande. Então, por isso, a gente optou por deixar assim mesmo, para não ter que usar outros tipos de banco de dados ou usar outras técnicas para armazenar essas imagens, né? A gente não vai ter um impacto tão alto. E também se a pessoa não quero colocar imagem de perfil, estou achando que isso vai afetar negativamente o meu sistema, também pode ser um campo nulo, né? Aí vai aparecer uma imagem padrão do nosso sistema lá. Bom, agora vindo aqui para o cliente é bem simples, né? Basicamente para fazer o registro tanto do cliente quanto do fornecedor, na verdade, você só precisa passar o CNPJ, o CPF e o CNPJ. Aí o ID do cliente e o ID do fornecedor são valores autoincrementos, o banco vai se responsabilizar por registrar esses valores. O cliente, basicamente, ele vai estar envolvido em uma venda, tanto o cliente quanto o usuário. Por quê? E se você for verificar aqui, o cliente, na minha tabela venda, ele vai ser nulo. Por quê? A pessoa que está realizando a compra pode ser ou não um cliente. Então a gente também deixou essa alternativa aí para o usuário do sistema. Mas, obrigatoriamente, toda venda tem que ser realizada por um usuário, né? E isso é feito, né? A gente faz esse cadastramento no momento quando uma venda é finalizada. E bom, uma venda em si, ela só tem informações básicas sobre elas, que é o ID, é, o cliente, a data que está sendo realizada, o usuário e o tipo de pagamento. Aí, basicamente, então, aí você vai se perguntar onde que está a questão dos pedidos, onde estão os produtos. O grande pulo do gato, aqui na nossa questão, a gente criou uma tabela chamada tabela pedido. Basicamente, esse pedido ele vai ser, ele funciona da seguinte maneira, né? Ele é obrigatoriamente tem que receber o ID de uma venda como chave estrangeira e também tem que receber o estoque daquele determinado produto, que é posteriormente onde vai ser retirada aquela quantidade da venda que está sendo realizada, né? E esse pedido, então, por exemplo, eu posso cadastrar 100 pedidos em uma única venda. Então, basicamente, é dessa maneira que a gente registra, né, todos os produtos que vão ser vinculados àquela venda. Cada produto, né, enfim, é obrigatoriamente vinculado à venda dessa maneira. E o pedido, né, como eu informei anteriormente, ele é vinculado com o estoque. O estoque ele guarda informações aqui como quantidade, controle de estoque também, enfim, o ID do estoque, data de atualização, todas essas informações. É daqui que ficam armazenados a questão de preço e quantidade que a gente tem do produto no sistema, né? E o estoque, obrigatoriamente, o mais importante aqui, ele tem que ser relacionado a um produto, né? O produto, por sua vez, ele vai ter só o seu código, que é o código de barras, nome, o M-sigla, que vai ser a unidade de medida, a categoria do produto e o fornecedor desse produto. Ou seja, ele tem relação aqui com a tabela fornecedor, com a tabela estoque e também com a tabela categoria de produto e com a tabela unidade de medida. Então, basicamente, né, a grosso modo, é assim que funciona o nosso banco de dados. Não tem muito segredo. Realmente, se você parar para visualizar aqui o nosso MER, ele é bem compreensível, você consegue compreender como vai funcionar isso dentro do sistema. A gente achou melhor primeiro começar por essa parte, né, explicando todo o MER e como que ele vai funcionar. Posteriormente, vão ser feitos outros vídeos explicando mais adentro, né, a questão de códigos ali do nosso software. Mas para o primeiro vídeo vai ser isso aqui. No próximo vídeo, a gente vai estar vendo ali um pouco de como a gente hospedou esse banco de dados, né? Então, não vou dar muito spoiler. No próximo vídeo você vai estar vendo certinho isso. Então, professor, muito obrigado por enquanto. Basicamente, o nosso MER vai ser esse aqui. Vai estar disponível também no documento que a gente vai lhe enviar. E agradeço pela sua atenção. Muito obrigado.